quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Efésios capítulo 2 diz assim: graças e paz, né, irmãos? Graças e paz aos irmãos que estão online, que estão aí conosco praticamente todos os dias. Praticamente não, todos os dias, né? Estamos aqui reunidos no nome de Jesus para orarmos a Deus, ter comunhão com os irmãos e com a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Lemos aqui Efésios capítulo 2. Aleluia. Versículo número 1 diz que Ele nos deu vida. Romanos capítulo 5 diz algo muito interessante. Diz assim que Ele nos amou quando nós ainda era pecadores. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Tendo Cristo nos amado ainda quando nós éramos pecadores, que diz que Ele nos deu vida, Ele soprou a própria vida dEle dentro do nosso espírito, e nos fez seres espirituais. Nós estávamos mortos por causa do delito, por causa dos nossos delitos e pecados. E por que a lei não conseguiu, por que a lei não resolveu este problema com o homem, do homem para com Deus? A lei não resolveu o problema do homem para com Deus. Porque a lei, boa noite, vamos entrar, vou pegar uma cadeira aqui e sentar com a gente. Romanos capítulo 8 diz que a lei estava enferma por causa da carne. A lei ela era santa. Paulo diz que a lei era santa, pura, santa. Porém, a lei ela não santificava o homem. A lei não tinha o poder de santificar, porque o homem por si só, pelas suas obras, pelo seu esforço,
Se você quiser sentar aqui do ladinho aqui, pode, mas se quiser ficar aí, pode ficar à vontade. Pelo esforço do homem, o esforço de querer praticar a lei, de fazer as coisas certas, o esforço de fazer as coisas tudo, de ser bom. O homem não conseguiu. A lei, ela teve um objetivo. Ela veio trazer o homem para um fim dele mesmo. Ribamar, chegar num ponto de dizer, eu não posso, eu não consigo. Não consigo, eu não posso. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 15, diz que sem mim nada podeis fazer. Mas ele também diz que todo ramo ligado a mim, este dá muito fruto. Paulo aconselha que Paulo fala para nós darmos frutos e frutos de justiça. Porque algo na graça de Deus aconteceu, querido, dentro do homem. Algo na graça de Deus aconteceu dentro do nosso interior, nos dando o poder de não pecar mais, nos dando o poder de nos transformando de pecadores para santos, para justos. Quando Deus olha para mim, para você, Ele nos vê santo, Ele nos vê justo. Você pode pensar comigo, né? Porque você não sabe o que eu faço, o que eu fiz. Querido, por isso que eu comecei dizendo que Deus nos amou quando nós amávamos o pecado. Sabe o que é ser pecador? É amar o pecado. Nós amávamos o pecado. É muito ruim tirar algo de uma pessoa quando ela gosta, quando ela ama muito isso. É dolorido, é sofrido, é angustiante. Por isso que a lei não conseguiu fazer esta obra, porque não era só tirar algo do homem, precisava haver uma transformação, precisava haver uma mudança dentro do interior do homem. E aqui em Efésios diz que Ele nos deu essa vida, Ele nos deu esse desejo de não amar mais o pecado, de não amar mais a lama, de ver que aquilo estava me levando para a separação eterna de Deus. E o pecado não apenas destrói a nossa vida, nossas emoções, estávamos separados de Deus. A Bíblia diz isso, nós estávamos separados. Porque, querido, Deus com Deus é assim, Deus não habita no mesmo lugar das trevas. É como a fé não habita na incredulidade, não tem como a fé e a incredulidade viver no mesmo ambiente. Interessante, quando Jesus foi curar aquela menina que estava morta, ressuscitar aquela menina que estava morta, convidaram Jesus para ir, e a Bíblia diz que Jesus, chegando na casa, tirou todo mundo de dentro do quarto, e ficou só ele, Pedro, Tiago e João. Porque Jesus estava transformando um ambiente de incredulidade para um ambiente de fé. Porque quando existe um ambiente de fé, é um lugar propício para os milagres de Deus acontecer, para os mortos ressuscitar, para os recursos aparecerem, para as enfermidades irem embora. Porque, querido, a fé, ela não convive com a derrota, a fé só sabe o que é vitória. João fala, a vossa vitória que vence o mundo, a vossa fé. A vitória que nós temos no mundo, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo.
tem de bom ânimo. Querido, e o que o inimigo mais quer é que nós caiamos no desânimo, na tristeza. Meu Deus, como o inimigo quer que nós vivamos tristes, abatidos, angustiados. O que está acontecendo ao nosso redor? O que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa vida? Mas Jesus falou algo tão interessante que eu estou meditando essa semana. Ele falou assim: será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Porque a fé transforma essa terra, a fé traz a glória de Deus para essa terra. A fé, querido, ela não vê o que a circunstância, ela não está contemplando o que está acontecendo com as vistas humanas. A fé está focada o tempo todo no sobrenatural, e Deus plantou essa fé dentro de nós. Deus não só plantou, como Ele disse, o justo vai viver pela fé. Nós não vivemos pela fé sendo uma última opção que nós temos. Se tudo der errado, se nada der certo do que eu planejei, eu ainda tenho a fé. Não é assim, querido. A fé é o único recurso do cristão. É o recurso que nós temos do céu na terra, é a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Cada vez que você está ouvindo a respeito de Jesus e da sua obra feita na cruz, cada vez que você medita dia após dia, hora após horas naquilo que Jesus fez na cruz, cada vez você fica mais convicto que aquilo que Ele fez na cruz é seu por direito, é seu por herança, é seu sem você se esforçar, sem você ter que praticar. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso de deixar isso, preciso de deixar aquilo, para depois os milagres de Deus acontecer. Querido, era assim na lei. A lei falava que se você não cumprir tudo que está escrito no livro dessa lei, você não é digno das bênçãos, você não alcança as bênçãos de Deus. Mas na graça, querido, você se tornou alvo das bênçãos de Deus, todas elas. E são mais de 8.000 bênçãos de Deus que tem nessa palavra, da qual você pode ter acesso pela fé. Por isso que Judas, escrevendo a carta de Judas, ele disse: olha, eu ia escrever a respeito da salvação, mas eu tive necessidade de escrever para que vocês batalhem pela fé. Viver pela fé não quer dizer que eu não vou passar por problemas, que eu não vou passar por tribulações, que eu não vou passar por turbulências. Não quer dizer isso, querido. Mas quer dizer que você, mesmo acontecendo tudo isso, você não será atingido, você não vai ser, querido, um alvo de derrota, porque você, através da fé, você pode transformar, ver o Senhor transformar toda circunstância contrária a você, toda circunstância contrária, se transformar favorável a você. Tudo coopera para o bem. Querido, você vai bem. O Senhor tem planos de paz, de bem. O Senhor não tem... A Bíblia aqui em Efésios diz que Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Querido, Deus não tem nenhum problema em nos abençoar, nenhum. E Ele não nos abençoa segundo as nossas condutas, segundo o que eu faço.
Pelo contrário, porque eu sou abençoado por Deus, eu deixo de fazer as más condutas, eu deixo de praticar o pecado. É o contrário, querido. É por se tornar, é por ser abençoado, por ser alvo de todas as bênçãos de Deus, querido, eu deixo de praticar. Nisso a gente sempre vai estar com um coração cheio de agradecimento a Deus, dando glória a Deus, louvores ao Senhor. Porque você não está se autoanalisando, se autoexaminando. Se eu fiz tudo correto, eu sou digno. Se eu não fiz, eu não sou digno. Posso te dar uma palavra? Deus te dignificou em Cristo Jesus. Deus te dignificou em Cristo Jesus. Deus estabeleceu que você fosse justo por causa de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que nós temos paz, justificado, pois, mediante, temos paz com Deus. Querido, como é bom ter paz com Deus. Como é bom ter paz com Deus. Paz consigo mesmo. Paz com os irmãos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação, querido, não é fruto dos nossos esforços, mas é fruto de crer corretamente no que Jesus fez na cruz do Calvário. Quanto mais eu me aproximo dessa obra, quanto mais eu creio nessa obra, quanto mais eu deixo de olhar para mim mesmo, deixo de olhar para o que eu faço, mas eu vejo a santidade de Jesus, e a santidade de Jesus passa a ser a minha santidade. Assim como a pobreza de Jesus na cruz do Calvário se tornou em riquezas para mim, a sua santidade, a Bíblia diz que Ele se fez pecado no meu lugar. Houve uma substituição na cruz, Ele se tornou maldição para que eu me tornasse abençoado. Ele se tornou pecado, mesmo não pecando, para que eu me tornasse justo. Ele se tornou pobre para me enriquecer. A Bíblia diz que Ele se fez enfermar. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ser curado, andar curado, não é o dia que eu chegar lá no céu não precisará de cura. Eu estarei num corpo glorificado, assim como o meu espírito é. Então você pode, querido, decidir crer todos os dias. E a batalha da fé, querido, é todo dia. A fé que você viveu ontem, querido, ela não vai servir para você hoje. Você é desafiado a batalhar pela fé hoje, para que a medida da sua fé, para que você ande num nível de fé novo hoje. Não existe limites para a sua fé em Deus. A fé chama a existência as coisas que não são como se já fosse. A pessoa que anda por fé, ela anda falando o tempo todo: eu sou assim, eu tenho isso já é meu. Eu moro em tal lugar, eu tenho tal carro, meu casamento é assim, meus filhos são assim, conforme a palavra de Deus diz. Como que cabe
confissão de fé numa boca e confissão de murmuração na mesma boca. Não tem como, querido. Não tem como jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Seu espírito fala fé o tempo todo. O seu papo com seu pai é fé o tempo todo. O papo de Deus com você é fé. Pensa uma pessoa que tem fé. É Deus. Deus fala fé conosco o tempo todo. Deus fala que nós somos curados o tempo todo. Deus fala que nós somos abençoados, supridos o tempo todo, querido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Nisso você vai estar indo na contramão do curso desse mundo. Porque olha, observa o mundo para você ver, as pessoas estão indo ao médico, aos psicólogos, aos psiquiatras, o tempo todo, tentando achar soluções na sua alma. Por que a minha alma está tão angustiada? Por que eu vivo com tanto medo? É incredulidade, irmãos. Eu vi essa semana que o espírito da fé, ela tem as suas armas. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 8, tomando a armadura de Deus, a espada do Espírito, o escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Querido, se nós não estamos andando em fé, em cura, em prosperidade, essa culpa não está em Deus. Não podemos parar para pensar, mas Deus não quer fazer, Deus faz na vida de um e não quer fazer. Não, está liberado para todos. Use o espírito da sua fé, deixa esse espírito arrancar toda a incredulidade de dentro de você e consequentemente vai arrancar todo ambiente de incredulidade na sua casa, nas pessoas que estão ao seu redor. É interessante, as pessoas, querido, elas têm, vou te falar, elas têm receio de falar de problemas para mim, sabia? De conversar sobre problemas comigo. Ao menos que eu diga, se ela conta um problema, eu falo, você não é assim. Você não é assim. Se é qualquer coisa. Porque o espírito da fé, ela contagia. A palavra de Deus diz lá em Timóteo, que a palavra de Deus, ela é inspirada. Com Deus, querido. O dia que você quiser aparecer aí, Deus abençoe. Amém. A palavra de Deus, ela é inspirada. Querido, nós temos que andar em inspiração. Nós temos que ser pessoas inspiradas pela palavra de Deus. E quem é inspirado pela palavra de Deus não fica borocochô, não. Querido, não fica. Tiago fala assim, tende o motivo de toda alegria o passar por várias provações. Que loucura é essa? Passar por tribulação e ter motivo de alegria? Tem. Porque você sabe que a sua fé em Cristo Jesus, ela transforma toda tribulação em bênção. Você sabe porque sabe que no final disso, você sabe o resultado. É a palavra de Deus funcionando em você. É a palavra de Deus funcionando em você, funcionando em mim. Então por isso, eu me alegro. Eu levanto a cabeça. E o inimigo pensa que vai te achar triste, confessando derrota, e pelo contrário, ele te vê
confessando vida, confessando vitória, declarando a palavra de Deus, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, apagando os dardos do inimigo, dissipando as trevas. Querido, não tem como uma pessoa aproximar de você e também não ser abençoado, não tem como, não tem jeito. Você é um imã das bênçãos de Deus. Um imã, e não é um iminha pequenininho não, um imã, 1 quilômetro de distância já está atraindo. Querido, é no nome de Jesus, todas as bênçãos de Deus te alcançarão, todas elas, todas as bênçãos de Deus nos alcançarão. Não é eu que alcanço as bênçãos não, é as bênçãos de Deus que me alcançam. Porque se Jesus me amou ainda quando eu era pecador, eu não sabia fazer nada a não ser pecar, ainda mais agora que eu me tornei justo em Cristo Jesus. E lá em Romanos fala, e Ele não nos dará gratuitamente com Ele todas as coisas. Não são certas coisas, Ribamar, todas as coisas, é todas. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A alegria de Deus, querida, te ver abençoado. Porque você andar abençoado é você andar na verdade. E qualquer coisa que queira dizer, ou qualquer coisa que esteja acontecendo, que esteja pensando em travar as bênçãos de Deus na sua vida, use o espírito da fé. Use o espírito da fé. Se levante. Eu tenho visto essa semana o espírito da fé como um soldado. E um soldado, quando você dá uma missão para ele, ele não sai dali enquanto não vê a vitória. O espírito da fé é desse jeito. E, sem incredulidade, entrar na frente, meu Deus do céu. Às vezes nós aceitamos as coisas tão passivamente. Não é de Deus que eu tenha tal carro, não é de Deus que eu prospere. Talvez essa coisa de ministério não é de Deus, não é isso para mim. Nós usamos até a palavra para declarar derrota, queridos. A palavra que eu digo, teologizando a derrota. Talvez Deus não quer me prosperar, talvez Deus está me provando, com a falta, com a miséria. Talvez Deus quer que eu seja humilde. Sabe o que é humildade, querido? É você aceitar a palavra de Deus. É você aceitar o que Deus fez em Cristo Jesus e tomar posse. Isso é humildade. Tiago fala, acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Jesus falou, o Espírito na verdade está pronto, querida. Às vezes que quem vacila ainda é a alma, as emoções, as pressões, as cobranças. Por exemplo, a conta no banco está no vermelho. O que você vai fazer a respeito disso?
As piores cobranças não é das pessoas, as piores cobranças às vezes é da nossa, dentro de nós. Porque quando nós não temos esses gatilhos dentro de nós, querido, o povo pode falar, pode cobrar, pode falar o que quiser. Você não é influenciado. Por isso que vencer é vencer por dentro. Vencer é vencer por dentro. Fiz calar e sossegar a minha alma, diz o salmista Davi, como uma criança desmamada. Criança sossega quando a mãe dá o leite para ela. Começa a chorar, a mãe dá o peito, ela começa a mamar, ela começa a sossegar. A nossa alma, querido, está sendo salva todos os dias. Acolhe a palavra com mansidão, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Salvação, você já é salvo em Cristo Jesus. Você está desenvolvendo a salvação tomando posse da palavra. Tomando posse. Quem crê, entra no descanso. Parece até uma coisa assim, meio... Tem hora que a gente fala, o espírito da fé guerreia. E nós temos que entrar no descanso. Sabe por quê, querido? Porque quem guerreia é esse espírito, não é nós. Estava meditando hoje, Davi, certa vez saiu para uma guerra com os seus soldados e deixou a sua cidade, Ziglag, se eu não me engano, desocupada, sem os guerreiros, porque ele foi para uma guerra. E a Bíblia diz que outra cidade, outro rei veio, levou tudo deles. Olha para você ver como o espírito da fé atua. Levou tudo, levou as mulheres, o gado, pôs fogo na cidade. Davi chegou da guerra com seus guerreiros, a cidade estava em fogo e não tinha mais ninguém lá, sua esposa, a esposa dos seus guerreiros. E eles caíram em pranto. E os guerreiros falaram para Davi, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. E Davi, calma. A Bíblia diz que ele foi orar ao Senhor. Senhor, é para mim atrás dele, o Senhor vai me dar a vitória. Interessante a diferença de Davi e Saul é nesses detalhes. Saul não aguentava a pressão do povo. O povo fazia uma pressão em Saul e ele logo obedecia o povo, porque Saul era um rei do povo. Saul foi o rei que o povo pediu para Deus. O povo chegou em Deus, nós queremos um rei, nós queremos ser igual a todas as nações. E Saul não aguentava a pressão do povo. Davi não. Davi estava ligado, sensível com a voz de Deus. Eu quero te dar uma palavra hoje, não é porque está dando errado, querido, que Deus não está no negócio, não. Às vezes Deus falou algo com você e as coisas, em vez de acelerar e dar certo, elas começam a dar errado. Mas isso não significa que Deus não falou com você, que Ele não está nesse negócio. Nesse momento você usa o espírito da fé. E combate o bom combate. Paulo falou, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Nós não podemos perder a fé de vista. Tem muitas pessoas que param porque pensam assim, não é de Deus. Não é de Deus, isso não é para mim. E elas, em vez de intensificar em oração,
em convicção, em confissão da palavra, em oração no Espírito, elas começam a retroceder. A qual Deus fala para mim? Deus fala lá em Hebreus que Ele não é o Deus dos que retrocedem. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não compraz. Retroceder é, em vez de... Você percebe, aquele irmão não está mais falando vitória. Não digo que você não vai... Paulo falou assim, abatido, mas não desanimado. Não vou dizer que para você que não vai haver momentos que a sua alma... Mas isso não significa que a sua fé não está agindo. Isso não significa que a fé não está em ação. Porque nós não andamos por vista, por fé. Querido, não fale o que você está vendo, fale o que você crê. Meu Deus, não fale o que você está vendo, fale o que você crê. Paulo falou, crie, por isso falei, crie, por isso falei, crie, por isso falei. Com o coração se crê, com a boca confessa. Com o coração se crê, com a boca confessa. Aleluia, e nesse processo, entre o que Deus falou, com até o cumprimento do que Deus falou, querido, o que Deus está querendo fazer é ganhar seu coração, transformar seu coração, te chamar de amigo, assim como Ele chamou Abraão, falar Ribamar, homem segundo o meu coração. Porque, querido, o mais gostoso da fé não é só obter a bênção, não, porque a bênção já é sua, meu Deus. Quando chega a bênção, você fala assim, eu já sabia que era minha, eu já sabia. Porque quem crê já vê antes de acontecer as coisas, irmão. Aí você não precisa ver com os olhos naturais, porque você já viu no Espírito. Você já viu aqui dentro, você já imaginou. Lá em Provérbio fala, tudo que a alma, tudo que o homem imaginar, o homem é. Tudo que você imagina é. Tudo que o homem, imaginação. Tudo que o homem imagina é. Por isso, querido, não deixe a sua imaginação criar um ambiente de derrota. Não deixa. Corta no talo, como a gente diz. Corta. Corta. As ligações com a incredulidade. Quando Deus fala com você, muito fácil identificar quando Deus fala. Aquilo gera paz, alegria. Aquilo gera convicção. Aquilo gera convicção. Eu sou curado. Meu Deus, eu sou curado. Querido, e você não aceita outro argumento. Você não aceita nada a não ser que você é curado. Você anda pela casa. Você anda no trabalho. Você anda na rua declarando. Gente, eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou sarado. Meu Deus, eu sou curado. Você propaga. Você divulga.
As pessoas podem te chamar até de maluco, de doido, mas a fé, Jesus falou que a fé conversa com o monte, que a fé conversa com a figueira, que a fé conversa, Jesus falou sobre o grão de trigo, Jesus falou coisas sobrenaturais. Está lá o Ribamar conversando com o monte. Não, monte, você vai ter que sair daqui, não tem jeito. Eu e você não continuam no mesmo lugar, não tem jeito. Sai, sai, sai. Sai, porque eu não vou recuar. Eu não sou do que recua, eu não sou do que retrocede. O espírito que habita em mim não é o espírito de covardia, de escravidão, de medo. Não é o espírito de medo. Meu Deus, não é o espírito. O espírito que o Pai nos deu não nos escraviza. Para andarmos novamente em temor, diz lá em Romanos. O espírito que o Pai tem nos dado é de ousadia, intrepidez. Intrepidez, ousadia. Sabe o que é isso, querido? Não, basta para você só a palavra de Deus. Basta para nós só o que Deus diz. Não tem jeito. Tem jeito. Não, vai mudar, tem que mudar. Eu sou próspero. Pode vir dinheiro, venha. Venha em nome de Jesus, venha recursos, venha o suprimento, venha. Aí, querido, da onde vem, como Deus vai fazer? Cara, isso é com Deus, isso é responsabilidade de Deus. Como as coisas vão acontecer, se é através da empresa, se é através disso, se é através daquilo, querido, nisso a gente descansa. Esse é o descanso. Todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar. Descansa. Nas mínimas coisas, descansa. Aleluia. Como Deus vai fazer, querido? Não importa. Não importa que dentro de você, você sabe que Ele já fez. E se Ele já fez, é seu. Amém. Eu creio. Se já é seu, acabou, cara. Acabou. Pode me chamar de maluco, pode me chamar de pirado, pode me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. Nós não somos dos que retrocedem, queridos. Isso tudo, irmãs, é lindo. Tem algo mais melhor de baú. Tudo pela graça de Deus. Tudo pela graça. Lemos aqui, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Mas uma coisa eu tenho aceitado. Eu aceito a graça de Deus. Paulo falou assim, a graça de Deus não tornou vã para mim. O que é tornar a graça vã? É eu, em vez de receber o que Deus fez, é eu tentar fazer. Eu tentar produzir. Aí gera o cansaço, aí gera medo. Porque o medo é fruto de um esforço, você sabia? O medo é resultado do mau resultado. Por exemplo, eu tentei fazer algo, não dei conta, aquilo gerou medo.
gera bloqueio. E quando você pensa em fazer de novo, você pensa no medo, poxa, mas eu tentei lá e agora eu não consegui. Será que eu vou dar conta? Com Deus não existe será não. Com Deus é sim, sim. Não, não. Sim, é do jeito que a palavra está falando. Não, não é como a circunstância está falando. Amém, queridos? Espírito da fé. Espírito da fé rasga a incredulidade. Espírito da fé combate. Assim como o Espírito luta contra a carne, a sua fé luta contra a incredulidade. Por isso que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra a incredulidade que quer predominar. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos não conseguem ver o sobrenatural. Eles não conseguem ver perdoados, eles não se conseguem ver amados, eles não conseguem ver como filho de Deus, eles não creem, e por não crer eles não aceitam o que Jesus fez. A Bíblia diz que esta é a condenação, o Filho veio ao mundo e eles amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. Porque a luz, querido, o texto lá de João fala, a luz manifesta as obras de Deus. A luz, quem me ama, Jesus falou, eles vêm para a luz para que as suas obras se manifestem, porque são feitas em Deus. As obras são feitas em Deus. E os que amam as trevas, gostam das trevas porque encobrem as suas obras, seus esforços. E os prende, dizendo que este é o caminho do esforço, das obras. Nós lemos aqui em Efésios, diz que não é por obras, para que ninguém se glorie. A pior destruição do homem é ele se gloriar em si mesmo. Essa foi a destruição de Satanás. Ele se orgulhou em si mesmo. Ele disse, eu posso me assentar naquele trono. Eu posso ser igual a Deus. E quando ele foi oferecer o fruto para Eva, ele disse, come porque você vai ser igual a Deus. É a raiz, o orgulho. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu mereço, eu fiz por merecer. Está vendo o tamanho da minha igreja? Quantos membros? A nossa glória é dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não faço, mas Ele fez, Ele pode, Ele é. Pastor Heber tem falado quantos anos que Deus criou um nome para que nós confessemos esse nome, reflete o que Ele é em nós. Falou para Moisés, quando você chegar lá, diz, eu sou, me enviou. Porque tudo que Deus é, nós somos. Tudo que Deus é, nós somos. Isso é tão simples, meu Deus do céu. Aleluia. Que Ele é, nós somos. E para terminar, Ribamar, lá em Romanos diz que sobre todas essas coisas,
falou da espada, da nudez, da morte, dos principados. Falou assim: sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Nós não vamos vencer. Nós não temos a vitória, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz, Deus abençoe os irmãos, era isso que eu queria compartilhar. Em nome de Jesus. Até amanhã. Em nome de Jesus.